Olá, tudo bem? Minhas saudações a todos. Hoje, no vídeo passado, falamos sobre o que não é espiritismo. Vou deixar o link aqui embaixo. Hoje nós vamos falar sobre, afinal, o que é espiritismo. Mas antes vamos lembrar a questão do uso da máscara, a higiene das mãos, o distanciamento social mínimo seguro e a importância da vacina. Tão logo você tenha acesso a ela, não deixe de se vacinar. Isso é fundamental, é essencial nesse momento que estamos atravessando. Tenha consciência disso. Bom, vamos então para o nosso tema, afinal, o que é espiritismo? A maioria dos espíritas respondem a essa pergunta dizendo que o espiritismo é uma ciência, uma filosofia, uma religião. Bom, isso é totalmente errado. Isso é um grande equívoco, que seja uma percepção negativa por parte do setor acadêmico, ou seja, aquelas pessoas, aqueles historiadores das religiões, filósofos das religiões que se debruçam sobre o tema religioso, o fenômeno religioso em meio à sociedade. Eles têm uma percepção negativa do espiritismo pelo seguinte: ciência e religião não se misturam. Ciência e religião têm interesses e métodos completamente diferentes. Eles não podem fazer parte de um mesmo corpo doutrinário. Isso é um engano, dizer que o espiritismo é ciência e religião ao mesmo tempo que filosofia. Inclusive porque espiritismo não é religião, é outro engano. O espiritismo não é antirreligioso, ele não é contra nenhuma religião, mas ele não possui rituais, ele não possui paramentos, cerimoniais, sacramentos, hierarquia sacerdotal, nada que faz parte de uma religião usual. O espiritismo lança mão disso, não tem isso, então não tem por que chamar o espiritismo de religião. Bom, já deu para perceber que esse tema, religião, não é religião, ciência, não é ciência, tal, não é complicado, mas ele é mal compreendido. Esse tema é mal compreendido e precisa ser meditado com um certo cuidado, com uma certa seriedade. Vamos ver o que Kardec nos fala. Kardec, na Revista Espírita, de dezembro de 1868, ele traz um artigo que corresponde a um discurso que ele fez no mês anterior, em homenagem ao Dia dos Mortos. Ele coloca como subtítulo desse discurso, ele coloca a pergunta: o espiritismo é uma religião? E em seguida ele coloca também uma frase, uma passagem que tem em Mateus, na qual Jesus teria dito: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. Precisamos meditar com cuidado sobre o que significa essas palavras na sua essência. Então Kardec inicia a reunião ponderando sobre o significado de estarem ali reunidos, prestando homenagem aos mortos. Por que a reunião? Por que não poderia cada um isoladamente lembrar seus entes queridos, ou os irmãos desencarnados, externar o respeito, a saudade, o apreço que tinham por esses irmãos, por esses entes queridos, cada um por si, isoladamente? Por que se reunirem para esta homenagem? E aí Kardec aponta os dizeres de Jesus, já fazendo uma ligação entre
o que Jesus quis de fato dizer com aquilo e a comunhão de pensamentos que deve existir em uma reunião. Então, as pessoas, quando se reúnem em nome de um mesmo ideal, em nome de uma mesma intenção, em nome de uma mesma aspiração, em nome de uma mesma vontade, estabelece-se entre essas pessoas uma comunhão de pensamentos. E essa comunhão de pensamentos é muito poderosa, é muito tem efeito transformador sobre as pessoas muito grande, porque o pensamento ele é o atributo do espírito, ele é o que distingue o espírito da matéria. Então, quando as pessoas estiverem reunidas com harmonia de pensamentos, você terá ali uma força positiva muito grande. Já ao contrário, se houver desarmonia, você terá um clima desconfortável na reunião, né? Pode inclusive ser destrutivo dos laços de amizade, de fraternidade, de solidariedade que haveria entre as pessoas em caso de harmonia. Então, essa comunhão de pensamentos, ela é muito importante e ela pode ocorrer entre encarnados, entre desencarnados e entre encarnados e desencarnados. Ela é ampla. E ela pode ocorrer também em meio a qualquer religião. Não é só entre espíritas. Pessoas que comunguem de qualquer religião podem se reunir e cultivar e fazer, exercitar essa comunhão de pensamentos e, obviamente, colherem os bons frutos dessa comunhão de pensamentos. Mas o que acontece com a maioria das religiões é que acabam se afastando deste ensinamento de Jesus por conta da sobrevalorização dos rituais, das imagens, dos dogmas de fé, dos sacramentos, das cerimônias, das hierarquias sacerdotais, e acabam perdendo essa essência, que é o verdadeiro, essa essência de religação, de enlace, que é o verdadeiro significado de religião. Na sua etimologia original, religião refere-se ao enlace, à religação, à ligação de pessoas em torno dos mesmos ideais. Então esse conceito ele foi deformado pelos dogmas de fé. E isso acabou criando uma ambivalência do termo religião. Você tem a significação original e tem a significação atual, mais aceita, né, que tem uma expressão mais amplamente disseminada, que é o culto aos ritos, às cerimônias, aos sacramentos, à hierarquia sacerdotal, e o Espiritismo não adota nada disso. Então, é por isso que o Espiritismo não é uma religião. É errado dizer que o Espiritismo é uma religião, porque ele não adota essas práticas. Não há por que o Espiritismo se revestir, se ornamentar com um título, com uma característica que não lhe é própria. Então, o Espiritismo poderia se dizer uma religião na acepção original, de enlace fraterno, de propósitos, de mesmos ideais, compartilhando os mesmos ideais, das mesmas aspirações, do amor, da fraternidade. Somente nesta circunstância o Espiritismo poderia se dizer uma religião. Fora disso, não tem o menor sentido. Então, por conta dessa ambivalência, o Espiritismo ele é melhor designado como uma filosofia moral. Aí você tem uma descrição mais precisa, mais exata do que é o Espiritismo. E foi o que Kardec colocou na Revista Espírita. É uma filosofia moral.
No livro dos Espíritos, Kardec coloca na contracapa, ele coloca que o Espiritismo é uma filosofia espiritualista. E no livro O que é o Espiritismo, Kardec já apresenta o Espiritismo como sendo, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática porque de observação, o Espiritismo consiste nas relações que se estabelece entre nós, encarnados, e os espíritos. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas relações entre encarnados e desencarnados. Veja que em 3 instâncias diferentes, Kardec faz questão de frisar que o Espiritismo ele não é uma religião na acepção usual, na acepção mais usada. E isso é muito bacana, isso é muito legal, porque dá ao espírita uma liberdade muito grande de expressar a sua religiosidade da maneira que ele quiser. Basta que ele submeta todas as crenças ao crivo da razão, não aceitando as coisas pela fé cega. Além disso, o espírita tem a liberdade, com base nessa fé raciocinada, essa é a verdadeira fé espírita raciocinada, aberta, ele tem a condição de se reconciliar com qualquer religião e caminhar lado a lado com a ciência. Talvez seja por isso que se diga que o Espiritismo é uma ciência, mas é preciso cuidado, não se pode verbalizar isso assim gratuitamente, sem mais nem menos. Ele caminha lado a lado com a ciência, com certeza. Ele é aberto, ele está plenamente aderente aos avanços científicos, em função da sua fé raciocinada. Porque ele não é uma ciência no sentido materialista. Então, por isso que quando se falar que o Espiritismo é ciência e religião é um engano terrível, porque ele não é nem religião e também não é uma ciência no sentido materialista, como as ciências físicas, as ciências biológicas, as ciências humanas. Porque as ciências humanas elas têm o pensamento como sendo uma propriedade da matéria, do cérebro. Então elas estão inseridas no rol das ciências materialistas também. Para todas essas ciências, o pensamento é uma propriedade material. Apesar do Espiritismo não ser uma religião, uma ciência no sentido materialista tradicional, Kardec empregou na sistematização da doutrina espírita, na codificação, na organização da sua obra, ele empregou um método rigorosamente racional. Há inclusive uma tese de mestrado da Universidade Federal de Juiz de Fora, na área de saúde. Essa universidade se dedica bastante ao estudo da interação entre espiritualidade e medicina. Essa tese ela traz o título O Método de Kardec para a Investigação dos Fenômenos Mediúnicos. Nós vamos deixar o link aqui embaixo, vale a pena dar uma olhada nessa tese. Você vai ter oportunidade de se tomar contato com a maneira como Kardec abordou o fenômeno espírita e como ele organizou todo o material que foi disponibilizado a ele. A neurociência ela tem feito muitos progressos na pesquisa da mente humana. As novas tecnologias existentes, ressonância magnética, tomografia computadorizada, tomografia por emissão de pósitron, enfim, tem técnicas moderníssimas disponíveis para a investigação não só do cérebro, mas vem sendo muito usadas na área de neurociência, que tem, evidentemente, conseguido avanços, conseguido explicar uma série de fenômenos que ocorrem no cérebro, mas
apesar disso, a neurociência ou a ciência ainda não é capaz de dizer, não sabe dizer o que é a consciência humana. Não tem ainda nenhuma desconfiança do que é a consciência humana. Para nós espíritas, para o espiritismo, a consciência é o espírito, independente do corpo carnal. Aquele que, após a falência do corpo carnal, da matéria, sobrevive na inteira posse de do seu livre-arbítrio, da sua individualidade, dos conhecimentos que atingiu, que alcançou ao longo das suas existências. É o espírito, é a consciência humana. Mas também, apesar disso, a gente não sabe, eu digo nós espíritos, também não sabemos ainda exatamente, né, qual é a natureza íntima do espírito. Isso é uma coisa que também não pudemos ainda esclarecer. É por isso, inclusive, que é de se prever que um futuro próximo, havendo a superação das barreiras que ainda existem entre a ciência material e a ciência espírita, é previsível que haja um enorme avanço para a humanidade. Assim que houver uma aliança, um cooperativismo entre essas duas ciências, com as suas particularidades diferentes, assim que elas puderem conversar mais uma com a outra, se aliarem, se cooperarem uma com a outra, com certeza haverá um grande salto da humanidade. Enquanto isso, a gente ainda não sabe dizer com muita precisão o que somos nós. Isso ainda tem um ponto de interrogação, o que é bom, nos estimula a continuar pesquisando, estudando, e essa é a resposta que nós temos que dar no momento, né? Muito estudo. Aos espíritas é recomendado, é uma motivação para que continue se estudando, porque infelizmente os espíritas, de maneira geral, não estudam muito. Se preocupam, no Brasil principalmente, mais com o aspecto religioso, ou da religiosidade, melhor dizendo, não do religioso, porque o espiritismo não é uma religião, mas ele tem uma religiosidade, o espírita pode expressar uma religiosidade, mas essa preocupação tem, por enquanto, concentrado, atraído mais fortemente as pessoas, que deixam de lado os aspectos filosóficos e os aspectos científicos, que são muito importantes serem estudados para a compreensão do que somos nós, e também caminhando lado a lado com a ciência, com a fé raciocinada. Bom, se você gostou, nos dê seu like, compartilhe com os amigos, vamos espalhar coisas boas por esse mundo angustiado e cheio de tristezas. Até breve.